Então, gente, peguem o livro de vocês na página 24, né, do livro didático, e vamos fazer os exercícios. Eu quero fazer esses exercícios junto com vocês, né, do conteúdo que eu acabei de explicar no vídeo anterior. Então, composição. Tem o poema de José Paulo Paes que chama Seu Metaléxico, né, que ele foi feito em 1973 do livro dele, né, que é De Meia Palavra. Então, esse poema ele é composto de versos e cada verso ele contém uma única palavra, né? Então vamos lá. Economiopia, desenvolvimentir, utopiada, consumidoidos, patriotários, suicidadãos. Aí, gente, dá para perceber que a gente estranha completamente o uso dessas palavras. E a gente para perceber que essas palavras não são palavras da língua portuguesa realmente, são palavras que não existem, né? Então, como é que a gente chama isso? Os escritores, autores, poetas, né, eles têm liberdade para escrever, para criar novas palavras. E essa criação de novas palavras chama-se neologismo, né? Então, economiopia, né? Da onde que vem essa palavra? Ela surge de duas palavras, que é de economia mais miopia, né? Então, escrevam aí, palavras que formam, né? Aqui vocês vão escrever. Deixa eu pegar meu mouse. Aqui vocês vão escrever economia mais miopia. Desenvolvimentir é desenvolver mais mentir. Utopiada, utopia mais piada. Consumidoidos, consumir mais doidos. Patriotários, patriotas mais otários. Suicidadão seria suicidas mais cidadão, tá? Então temos aí essas palavras. O poema foi publicado em 1973. Explique resumidamente o contexto histórico brasileiro. Então, nessa época, o governo ele começou a investir muito nas fábricas, né, nas indústrias. Então, quem era de classe média e alta, elas tiveram uma ascensão. E quem era de classe média baixa, eles não tiveram ascensão nenhuma. Pelo contrário, eles se mantiveram na pobreza porque essas pessoas elas eram de certa forma escravizadas, né, pelos donos das indústrias e passavam muitas horas trabalhando para ganhar muito pouco. O prefixo meta tem dois significados. Explique de que modo cada um deles pode se relacionar ao poema. Então, ele está falando aqui do metaléxico, né, que é o título do poema. Então, uma reflexão crítica sobre o metaléxico, ele está fazendo uma crítica sobre as próprias palavras, que as palavras elas podem mudar. E o significado 2 é a mudança dos significados. Então, a crítica é a mudança das palavras e a mudança é dos significados, porque toda vez que eu junto as palavras, ela recria novos significados. Que relação pode ser estabelecida entre o poema e o título do livro que foi originalmente publicado? Então, gente, a relação é que ambos fazem uma... deixa eu pegar aqui. De meia palavra, né? Qual é, então, o sentido delas? Que elas são palavras que a gente pega o radical delas e transforma numa, né? Por exemplo, suicidadãos. Suicida mais cidadãos. Então, pego uma metade de uma palavra, a metade de uma outra e formo uma outra, né? Então, eu faço aí um processo de aglutinação, tá? Então, que relação pode ser estabelecida entre esse poema e o título? É que as palavras que constituem o poema são feitas de meias palavras que formam uma, de duas meias palavras que formam uma com novos sentidos. Que relação pode ser feita entre a criação desse texto poético e o contexto histórico brasileiro? Então, a criação do texto poético ele vem da necessidade de fazer uma crítica à sociedade. E o contexto brasileiro ele requeria isso, né? Porque enquanto as pessoas estavam ganhando, os ricos, né, donos de fábricas, de indústria, estavam ganhando muito dinheiro, outras pessoas não estavam em extrema miséria.
Esse poema é atual? Diga-me você. Não vou responder. Vamos para a próxima. F. Retome o poema de José Paulo Paes e indique os neologismos formados por composição, por justaposição ou aglutinação. Então, todos são por aglutinação, tá? 3. Nos textos a seguir foram destacadas palavras compostas. Assinale J se a palavra for formada por justaposição ou A por aglutinação. Então, pontapé vem da ponta do pé, né? Então, ela é aglutinação ou ela é justaposição? Então, gente, é por justaposição, porque eu tenho ponta e tenho pé. Pontapé. Então, não tenho percas aqui de letras. B. O coronel e o lobisomem. Então, vem de lobo mais homem. Então, perde letra aí. Aglutinação. Girassol, já sabemos que é por justaposição. Não tem perda de letrinhas. Meu Deus. Travou tudo. Jesus. Voltamos ao normal. Então, o beija-flor, né? Beija-flor vem de duas palavras, não perde nada, então é justaposição. Já cabisbaixo, que a gente para pensar, meu Deus, da onde que vem cabisbaixo? Que duas palavras são essas? Então a gente tem cabeça mais baixo. Então a pessoa tá cabisbaixa, cabeça baixa, entendeu? Então é aglutinação. Vamos para o próximo, que é redução. Bom, gente, tá meio lento a internet aqui, então eu vou acompanhando pelo meu livro, tá? Então, vamos lá. Com base na troca de mensagens a seguir entre dois amigos e sua experiência com esse gênero textual, assinale as características que podem ser observadas. Então, aqui a gente tem, vamos ao cinema, que não tem prova, tá suci, ok. Depois do churras do Gui, beleza. Então, aqui a gente tem, né? O que para o que, não tem prova, tá tranquilo. Depois tem tá suci, está sossegado, pode ser. Depois do churrasco do Gui, pode ser Guilherme. Aí, beleza, né? Então, a gente vai assinalar ali. São termos curtos? Sim, assinala os termos curtos. Predomínio da sequência narrativa? Não tem. Utilizadas por pessoas de diversas faixas etárias de diversas classes sociais? Sim, marca. Uma letra pode substituir palavras inteiras com o objetivo de ser tão maior agilidade e rapidez? Sim, marca. Marcas de oralidade? Sim, marcas de oralidade. Predomínio da linguagem formal? Não é linguagem formal, é linguagem informal. Usa-se abreviações com o objetivo de ter maior agilidade e rapidez? Sim, marca essa também, tá? Exercício 5. Nas frases, substitua a palavra reduzida pela forma original. Estou meio deprê. Então, o deprê, vocês vão substituir depressão. Estou meio depressão hoje, com depressão, né? Estou meio com depressão hoje porque encontrei por acaso meu ex-namorado ou namorada. Hoje é dia, meu note travou, meu notebook travou e a televisão não funciona, tá? No caso, o meu notebook tá realmente sem funcionar. Preciso ir ao otorrinolaringologista, tá? Parem com essa pare com essa neurose. Leia o classificado ao lado, reescreva-o, substituindo as palavras reduzidas pelas originais. Então, Rancho Grande. Vendo apartamento em Itu, São Paulo. 2 dormitórios com armários, sala, cozinha, lavanderia e uma garagem. Tratar pelo fone tal. Tá? Por que as palavras são abreviadas no classificados?
que quando vai se fazer um classificado, a pessoa ela paga pelo número de letras, sabia? Quanto mais letras tem, mais tu paga. Hibridismo. Aí aqui tem algumas palavras, gente, que tem essa questão do hibridismo. Ó. Sociologia vem do sócio, que é do latim, mas logia, que é do grego, tá? E a cachorrada da vizinha tá pegando hoje. Estão felizes. Aí aqui no 7, vocês têm que fazer a união, né? Como tem ali metamorfose, tá? O endo vocês vão botar endovenoso, antipatriótico, televisão e psicomotor, tá? Aí vocês vão escrever aqui do lado. Metamorfose, endovenoso, antipatriótico, televisão e psicomotor, tá bem? E embaixo tem uma música do Gilberto Gil, que é Pela Internet. No final da aula, eu vou botar essa música no YouTube pra gente acompanhar, tá? Deixa eu ver se falta mais um pouquinho. Eu vou botar pra gente acompanhar depois, tá? Então, pela internet. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve o otorigue do meu velho orixá ao porto de um disquete de um mico em Taipé. Quais são as palavras relacionadas ao campo lexical da informática? Então, o website, que não está ali marcado, mas ele é do campo da informática, website, homepage, gigabytes e disquete, tá? Quais dessas palavras têm origem de outras línguas? Que línguas são essas? Então, todas essas são da língua inglesa. Tá bom? Próxima página. Eu fico com o meu livro acompanhando, que pode ser que trave tudo, né, gente? Então, vamos lá. 10. Há casos em que a nova palavra é criada por meio de redução de uma palavra já existente. É o que acontece com o cinema, por exemplo. Esse substantivo é uma redução de cinematógrafo. No fragmento, há uma palavra formada por redução. Que palavra é essa? E qual palavra que deu origem? Meu Deus. Então, a palavra que está em redução, gente, é micro, que vem de microcomputador, tá? 11. Assinale a palavra homepage. Como se formou essa palavra? Então, vem do home, que é casa, mais page, que é página. Quantos radicais constitui a nova palavra? Deixa eu ver aqui no meu texto. Opa, na página errada. Homepage, uma única, né? Porque eu tenho ali um if, então uma única palavra. É correto afirmar que esse vocábulo foi formado por derivação? Olha, não, né? Porque ela nem é uma palavra da língua portuguesa, então não dá para dizer que ele é formado por derivação, né? Eu acredito que não. E a língua portuguesa eu acredito que não, tá? Vamos para 12. Observe as palavras informar e informaré. Elas são dicionarizadas. Informar, sim. Ela é informar. Ela é dicionarizada. Agora, informaré, não. A informar, peraí. Deixa eu ver aqui no meu texto. Porque aqui parece informar. Deixa eu ver. Infomar. Então, info vem de dentro e mar vem de mar, né? Da aguinha toda lá que a gente gosta de tomar banho, né? Então, info é dentro do mar e informaré, infomaré, que é na superfície, né? Info da maré, na superfície. Então, elas são dicionarizadas? Não. Por quê? Porque é um neologismo que o Gilberto Gil criou para falar sobre navegar na internet, né? Isso que a gente
costumava dizer bem no início, assim, que surgiu a internet, a gente dizia, vou navegar na internet. Hoje a gente quase não diz, né? O que significam a letra da canção? Acho que a gente vai mergulhar, a gente vai adentrar todas essas questões da internet, que a gente vai mergulhar na internet, que a gente vai navegar sobre ela, tá? Como o autor criou esses termos? Apresente uma hipótese justificando. Ele pegou palavras de origem brasileiras, né? E que elas resultam em uma outra coisa a partir do recurso da internet. Então, se sabe que info é dentro, então eu vou usar o mar para dizer que eu vou navegar lá no fundo da internet ou eu posso ficar só na maré, né? Posso ficar só na superfície da internet ou eu posso me aventurar pela internet em noite adentro, por exemplo. Os versos. Com quantos gigabytes se faz uma jangada se refere a que ditado popular? O que eles significam? Então, com quantos paus se faz uma canoa, né? Então, ele está querendo dizer que com quantos gigabytes ele vai conseguir navegar pela internet, né? Quantos gigabytes eles são necessários para navegar bem na internet? Com o que a internet é comparada no texto? Com o mar. Por que é feita essa comparação? Porque a gente pode mergulhar, adentrar nessas superfícies, dessa profundidade. Vocês devem estar rindo na minha cara, né? Pelo trecho lido, do que se trata a canção? Da internet, né? Desse mundo maravilhoso, informatizado que nós temos hoje. No fragmento, a linguagem é denotativa ou conotativa? Completamente conotativa, com significados completamente diferentes. Agora, onomatopeia, aquela que expressa os sons. Então, veja o poema ao lado, de que forma o poeta incorpora ao texto escrito um som produzido por um relógio. Aí tem o relógio parado, o ouvido ouve o tic-tac passado. Como é possível ouvir o tic-tac passado de um relógio parado? Isso é muito subjetivo, né? Mas às vezes a gente... Parem agora para pensar e ver se vocês não escutam um tic-tac. É porque já é um barulho internalizado nosso. Vamos lá, ver se vai agora. Vou acompanhar pelo meu livro, tá? Aí depois, gente, depois da onomatopeia, tem estrangeirismo, né? Temos aqui palavras aportuguesadas e não aportuguesadas nessa página. E por fim, eu vou fazer o exercício da página 30 com vocês. Eu preciso agora desse, que é o mapa mental. Eu preciso que o mapa mental esteja aqui para eu poder direcionar o que vocês precisam colocar como resposta certa, para vocês não se perderem, né? Vamos lá, internet. Olha, tá difícil de navegar por essa internet. Meu Deus. Então, vamos fazer toda a parte de hibridismo aqui, ó. Depois a gente passa para o outro lado, tá? Então, olha aqui. Hibridismo. Então, no hibridismo, nós temos telepizza, pode ser, ou pau de selfie. Você tem que dar exemplos, tá? Pau de selfie, hibridismo, ou podem usar uma palavra de lá, que vocês viram como metamorfose, tá? Agora, uma derivação prefixal. Vocês podem escrever aqui prefixo desleal, né? E antimorfo, tá? Sufixal. Vocês podem escrever desleal, lealdade. E o antimorfo, agora o sufixal para mofo, mofado. Tá? Derivação prefixal e sufixal. Deslealdade e infelizmente. Pode ser. E para a sintética, amanhecer, anoitecer. Tá? Vamos aqui lá para cima agora. Processo de onomatopeia. Qualquer coisa, gente. Tic-tac, ronque-ronque, qualquer coisa que vocês queiram colocar aqui. Redução. Por exemplo... Ai, meu Deus.
A Luísa, chama a Luísa de Lu, uma redução, tá? E aqui pode ser QQR, para qualquer, tá? QQR qualquer. Composição por aglutinação, vamos colocar aqui. Pode ser planalto, boquiaberto, qualquer coisa. Aglutinação é aquelas que a gente perde uma letrinha, tá? Justa posição, girassol, beija-flor, guarda-chuva, guarda-roupa, aí é uma infinidade. Regressiva. Regressiva. Pode ser erro, que vem de errar, canto, que vem de cantar, né? Qualquer uma que seja regressiva. Opa. A imprópria é aquela que acontece que não deveria acontecer, por exemplo. O verbo cantar, eu digo canto. Ou, por exemplo, vou comer. Eu não digo vou comer, eu digo vou comer. Mas eu deveria dizer vou comer, tá? Então, é quando eu como esse R no final. Vou comer, vou beber, vou fazer, né? Sem o R, tá? Então, é isso, gente. Para nossa aulinha, agora acabou. Encerramos a primeira unidade do volume 3 de vocês, né? A unidade 5. Vamos confirmar qual é essa unidade. A unidade 5 do livro de vocês encerramos. Vai ficar aí no roteirinho o que vocês precisam fazer, tá? De atividade. Grande beijo!